Beleza. Tá gravando já? Acho que sim. Tá, Aí pode então, começar aí, Vinícius. boa tarde, pessoal. Começando a me apresentar aqui, eu sou o Vinícius e eu vim hoje substituir o Thiago, porque o Thiago teve um imprevisto, não pôde comparecer. Então, eu estou aqui no lugar dele para tocar esse Fuja para frente. Mas eu não vim sozinho. Aqui na sala tá o Rony e o Ricardo, que eles vão ficar de olho para mim no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade para mandar. Fica à vontade para ligar o microfone, enfim. Vamos tocar para frente, que eu acho que em 2 horas a gente consegue ver muito bem esse conteúdo da P2. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela. Esse material aqui a gente já disponibilizou, está aqui no chat. Se alguém ainda não tem acesso, eu recomendo que pegue, porque vai ser o material que a gente vai utilizar para seguir esse Fuja. E a primeira coisa que eu vou dizer se você não conhece a THM, a gente está tá tocando aí um projeto na área educacional. Então, eu convido você lá a visitar nosso site, que é o thmestatistica.com, e nosso canal no YouTube, de mesmo nome. Também tem no Instagram, no Facebook, enfim. Toda força é bem-vinda. Então, convido vocês lá a dar uma olhada, que hoje a gente tem o material de probe e logo menos o de estatística. Então, fica aí o recado. E sem mais delongas, vamos começar nosso conteúdo de probabilidade. Então, para P1, a gente chegou a ver a definição de probabilidade, a gente viu probabilidade condicional, nós vimos o cálculo de média, variância, e a gente, se eu não me engano, chegamos a ver probabilidade conjunta para o caso discreto, que era aquela coisa que eu tinha uma tabela de valores e era meio que uma batalha naval, tinha valores para X, valores para Y e uma tabelinha. Bom, eu diria que é importante saber essas coisas pro procedimento da matéria. Então, se você tem alguma dúvida nisso ainda, fica à vontade para perguntar ou ver lá a gravação do último Fuja. Eu acho que é uma base importante para te dar sequência aqui no nosso estudo. Enfim, o primeiro tema maior da P2 é a parte de modelos discretos. E antes de entrar nesse tema, eu acho que é importante ver e determinar o que são os modelos probabilísticos. E é o seguinte, tem certos contextos, certas abordagens para problemas em que o tratamento dos dados é muito replicável. Os valores mudam, os valores de média, os valores de variância mudam, mas o comportamento dos dados, ele é constante, se assim eu posso dizer. E disso surge a possibilidade de fazer uma modelagem desses dados. Às vezes a modelagem recebe o nome do autor do estudo, por exemplo, essa primeira que chama distribuição de Bernoulli leva o nome do matemático que trabalhou, ou às vezes ela leva um nome mais usual, um nome que resume bem o que ela tende a propor. Enfim, a gente vai começar estudando os modelos discretos, lembrando que variável discreta é aquela variável que só assume valores inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aqui eu já coloco um adendo que, se você quiser se aprofundar nesse tema, já que o Fuja não é um ambiente de aprofundamento, a gente está mais revisando, tem aqui a indicação das videoaulas que a gente produziu sobre todos os modelos discretos, vai ter para o resto dos temas também. E aí, se for o caso, assiste lá, assiste em vezes dois, enfim, tem os assuntos mais aprofundados. Indo para o nosso primeiro modelinho, é a tal distribuição de Bernoulli. Esse modelo é o modelo mais simples, é o modelo que a variável só assume os valores de 0 ou 1, ou seja, sucesso e fracasso. E eu nem preciso dizer o quanto isso pode ser implementado. Imagina quantos são os temas que aceitam essa abordagem de sucesso e fracasso. Então, eu posso pensar em cara ou coroa, respostas de sim ou não, enfim. É esse tipo de abordagem que a gente toma para a distribuição de Bernoulli. E todo modelo, a gente vai seguir o seguinte roteiro, eu assim diria. A gente vai ver como se distribui a probabilidade, ou seja, ver a expressão da probabilidade em função da nossa variável e ver dois outros itens, que é o valor esperado e a variância desse modelo. Para esse aqui que é mais simples, a probabilidade de fracasso, ou seja, x igual a zero, vai ser 1 menos p, e p
é o equivalente à probabilidade de sucesso. Então, no caso de x ser 1, eu tenho a minha função de probabilidade retorna P. Por exemplo, para o cara ou coroa, vamos dizer que eu quero a chance de x ser cara. Então, o meu P vale meio, que a gente sabe que a probabilidade da cara dá meio. O meu 1 menos P também é meio. E aí eu posso ver o valor esperado e a variância dessa distribuição. O valor esperado pela definição, pela formulação do próprio conceito, é aquela coisa de o valor da variável vezes a sua probabilidade de ocorrência, isso numa somatória para todos os itens. Então, a gente vai ter 0 vezes 1 menos P, mais 1 vezes P, que retorna P. No caso da moeda, a gente teria que o valor esperado é meio. No caso da variância, a gente também aplica a definição, que seria essa diferença aqui ao quadrado vezes o valor da probabilidade, que resulta em P1 menos P, que no caso da moeda, que eu estou dando de exemplo, daria 0,25. Bom, isso aqui é um V0, é o primeiro chute que a gente vai dar, é um modelo mais simples, que eu acho bem explícito, é bem fácil de entender, eu espero. Passando para o próximo, a gente tem a distribuição binomial, que ela é uma sequência natural da distribuição de Bernoulli. A distribuição binomial nada mais é do que vários ensaios de Bernoulli. Então, se antes eu jogava uma moeda para cima e retornava cara ou coroa e eu estudava em cima disso, agora eu jogo a moeda para cima 4 vezes, eu faço 5 lançamentos, enfim. E isso não só para moedas, eu vou insistir nesse ponto, é para todos os problemas que aceitem essa modelagem. E uma coisa que é típica de exercício é, geralmente, eu diria que na grande maioria das vezes, o exercício passa qual que é o tipo de modelagem que vai ser usada. Então, ele fala, por exemplo, suponha que a variável x assuma uma distribuição binomial. Aí você já sabe qual que vai ser aquela que você vai trabalhar. São alguns poucos casos que ele não diz qual que é a distribuição, mas às vezes é uma questão de interpretação. Se você vê que é coisa de sucesso e fracasso, você já sabe que é a Bernoulli. Se são vários sucessos e fracassos, a binomial e assim por diante. Mas, em tese, ele dá essa informação. A distribuição de binomial, como eu ia dizendo, são N ensaios de Bernoulli, em que X é o número de sucessos em N tentativas. Então, por exemplo, qual a probabilidade de eu tirar cara 3 vezes em 5 lançamentos de moeda? É um problema típico de distribuição binomial. E como que eu faço essa modelagem? Aliás, eu vou usar o exemplo que está no livro. Qual a probabilidade de eu tirar um cara em 3 lançamentos de moeda? Seria a probabilidade de eu tirar cara, um sucesso, a probabilidade de eu tirar coroa, que é um fracasso, a probabilidade de eu tirar coroa, que é o outro fracasso, vezes a combinação desses resultados. Porque eu posso tirar cara no meu primeiro lançamento, posso tirar no lançamento do meio, eu posso tirar no último lançamento. Então, a gente não pode desprezar essas outras probabilidades, esses outros cenários que podem acontecer. Fazendo a álgebra dessa linha para essa, a gente fala que o P elevado ao sucesso, eu diria, e o 1 menos P elevado ao número de tentativas. Aqui ficou P menos 1, mas é 1 menos P, tá? Foi erro de digitação. Tudo isso pela combinação NK. De maneira literal, a gente tem essa expressãozinha aqui, que está no quadrado. Eu tenho que a probabilidade de x igual a k em n é p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k, pelo binomial nk. Traduzindo para o português, eu tenho que a probabilidade de ocorrer k sucessos em n tentativas é P, que é o parâmetro de sucesso elevado a K, ou seja, quantas vezes ele tem que ser sucesso, multiplicado por 1 menos P elevado a N menos K, que é a quantidade de fracassos, multiplicado pela combinação dos fatores, para abranger todos os cenários possíveis. E aqui a gente lembra para vocês, deixa eu pegar o meu pincel, aqui a gente lembra para vocês como que é o binomial, n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, coisa de análise combinatória, de ensino médio. Espero que isso seja claro, mas se não for, fiquem à vontade para tirar essa dúvida. E seguindo aquele roteiro, a gente também determina o valor esperado e a variância do nosso modelo. E todos
repito, para todos os modelos, a gente aplica a definição. Mas como a gente não quer alongar aqui a nossa conversa e encher ela com essa dedução matemática, eu recomendo você que, se você quiser ver isso, claro, você visita a nossa aula que a gente explica mais detalhadamente, mas para você que quer uma revisão rápida, dinâmica para uma prova, bate o olho aqui, anota no seu formulário, que se for o caso, você usa, vendo que é distribuição binomial, e resulta nisso aqui. O valor esperado vai ser n vezes p, que é uma consequência do caso de Bernoulli, que o valor esperado era só p, e a variância vai ser n vezes p vezes 1 menos p, que também é uma consequência da distribuição de Bernoulli. E aí, só para completude aqui do nosso tema, a distribuição binomial é, por muitas vezes, referida dessa forma, é a notação que a gente usa. A gente diz que x é uma variável que segue uma função binomial com parâmetros np. Ou seja, para você fazer seu cálculo de probabilidades no caso de uma distribuição binomial, você tem que ter os parâmetros np à sua disposição. São os requisitos para a sua operação matemática. E nela a gente tem uma propriedade interessante, que é, se eu tenho várias variáveis que seguem uma função binomial, a variável que resulta da soma dessas variáveis é uma soma de binomiais. Isso aqui é uma propriedade, isso no caso delas serem independentes, tudo bem, está escrito aqui. E reparem que só vale a ida. Então, às vezes pode ser uma pegadinha de questão de verdadeiro ou falso, enfim. Só vale a ida se as variáveis forem independentes. A somatória delas resulta numa binomial somada. Enfim. E aqui faz um comentário que diz assim, para nós, a binomial vai nos responder a possibilidade de ter ou não sucessos. A parte quantitativa de quantos sucessos acontecem, a gente vai deixar para a distribuição de Poisson, que vai ser não a próxima a outra, mas fica o adendo aqui para quando vocês verem Poisson, vocês fazerem essa ponte entre os temas. Dando sequência para o nosso estudo, só para deixar claro, eu vou dando sequência aqui, se eu tiver muito rápido, vocês me interrompam, se eu tiver muito devagar, vocês me interrompam, vocês fiquem à vontade, eu estou tocando aqui. A próxima é a distribuição geométrica, que ela fornece o número de fracassos até o primeiro sucesso. Então, por exemplo, quantas caras eu tenho que tirar para conseguir a primeira coroa? Ou quantas vezes eu tenho que ir no poupa-tempo para ter o sucesso de tirar meu RG? Enfim, eu estou indo para cenários extremos. É o tipo de distribuição que a gente usa para essa abordagem. Número de falhas até o primeiro sucesso em N ensaios de Bernoulli. A gente ainda está nesse cenário. Não é à toa que a gente explica por essa sequência lógica de Bernoulli, binomial e geométrica. É basicamente uma sequência lógica e didática. Bom, essa distribuição tem essa notação aqui. X segue uma distribuição geométrica com parâmetro P, em que P é aquele parâmetro, aquela probabilidade de sucesso. Por consequência, qual que vai ser a minha função de probabilidades? Como que vai se distribuir as minhas probabilidades, sendo mais preciso? Por esse quadradinho aqui, que diz que é P de x igual a J, é 1 menos P elevado a J vezes P. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a um número qualquer, um número natural, é a probabilidade de fracassos elevado a esse número, multiplicado pela probabilidade de sucessos. Perceba que isso aqui só se refere aos fracassos, isso aqui aos sucessos. É literalmente uma consequência de Bernoulli e de binomial. E para ele, repito, aplicando a definição de média e variância que a gente já viu ali no Fuja da P1, a gente resulta que o valor esperado da função da distribuição geométrica, é 1 menos P sobre P, e a variância é 1 menos P sobre P ao quadrado. Repito, anota isso aí no seu formulário, porque eu posso fazer toda a dedução matemática, mas aqui o nosso intuito é ser ágil. Então, o valor esperado, a variância para esse tipo de distribuição já está determinado, já está deduzido para vocês fazerem uso. E uma propriedade interessante desse tipo de distribuição é a falta de memória.
Se eu não me engano, essa propriedade já foi dita na nossa P1, mas eu vou relembrar vocês. Falta de memória quer dizer assim: no caso de uma probabilidade condicional, o que já aconteceu não importa muito para a gente. Por exemplo, qual que é a probabilidade de eu ter sucesso no meu 10º lançamento, sendo que já foram 8 lançamentos de cara ou coroa? Sabe, o fato de já ter sido 8 não influencia nada para o fato de eu até 10 lançamentos. É como se você começasse do zero e fosse para frente. Em termos matemáticos, o que isso quer dizer? A probabilidade de x ser maior que t mais s, dado que x é maior que s, é a probabilidade de x maior que t. Vou pôr número para deixar mais palatável. A probabilidade de x ser maior do que 12, e aqui eu não estou interessado no contexto, estou interessado só no significado matemático, não importa o que seja esse 12, a probabilidade de x ser maior do que 12, dado que x é maior ou igual a 4, é simplesmente a probabilidade de x ser maior do que 8. Essa é a propriedade da falta de memória e que mais para frente vai reaparecer num outro tipo de distribuição. Então, isso aqui é para ficar atento, porque um aluno desatento ou desavisado pode ver uma questão de distribuição geométrica e fazer aquela condicional que a gente viu na P1, que era aquela coisa de probabilidade da intersecção sobre a probabilidade da condicional. Enfim, fica atento para esse tipo de propriedade, que pode ser uma pegadinha que venha aí surpreender um aluno que não viu o nosso FUD. Enfim, para dar uma treinadinha, só para ver como cai um pouco esses temas, eu vou fazer um exercício. Tem 2 para esses temas, mas eu vou fazer um e deixar o segundo para quem tiver interesse ler. A gente tem a resolução aqui toda comentada, mas vamos dar sequência. O exercício 1 da nossa lista diz assim: uma indústria automotiva produz 100 carros por dia. Há uma probabilidade constante alfa de 1/10 de produzir carros com algum defeito. Antes de serem enviados a lojas físicas, os carros são inspecionados e os defeituosos são separados. A probabilidade de um carro defeituoso ser mal classificada é Q igual a 0,2. E um carro bom ser mal classificado ocorre com R igual a 0,3. Determine a função de probabilidade da variável X, o número médio de carros classificados como defeituosos ao final do dia, e também calcule o número médio de carros classificados como defeituosos por dia. Tá, beleza. Considere que cada carro classificado como defeituoso custe R$1.000, para ser reavaliado detalhadamente e reparado se necessário. Em vista dessas despesas, a montadora implementou uma melhoria no sistema de inspeção, com probabilidades Q 0,15 e R 0,20, e calcule o número médio de carros classificados como defeituosos por dia após a implementação desse novo sistema de inspeção e a respectiva redução nas despesas de reavaliação. Tudo bem. Muita informação, um enunciado aí de 3 parágrafos, pode assustar, mas vamos por partes. Como eu estou tratando de classificação e tal, para ficar mais visualizável, é comum a gente usar uma árvore de probabilidades, que nada mais é do que esse, não sei se eu posso dizer diagrama, mas esse desenho, essa distribuição aqui de frases, de sentenças, para entender melhor. Eu tenho um carro, deixa eu até dar um zoom para ficar mais perto de vocês. Eu tenho um carro. Eu tenho uma probabilidade de 0,9 dele não ter defeito e 0,1 dele ter defeito, que é o que indica a probabilidade das enunciado. Dado que ele é não defeituoso, ou seja, que ele não tem defeito, ele tem a probabilidade de 0,7 de ser classificado como bom, ou seja, tudo certo, e 0,3 de ser classificado como defeituoso, dado que ele é bom, ou seja, um erro. E no caso dele ser defeituoso, ele tem probabilidade de 0,2 de ser classificado como bom, o que seria um erro, e de 0,8 de ser classificado como defeituoso, que seria um acerto. Dado que ele é defeituoso, eu classifico ele como defeituoso. Tá, a gente primeiro precisa descobrir o parâmetro P. Qual que é o parâmetro P? Eu me embolei no jogo de palavras. P é a probabilidade do carro ser classificado como defeituoso. E como que a gente faz isso? A gente simplesmente trabalha com as propriedades dadas no enunciado e aquela coisinha de ensino médio. Isso aqui é uma sequência disso, isso aqui é uma consequência disso, e aquele joguinho do e e do ou. Então, a probabilidade dele não ser defeituoso e ser classificado como defeituoso, ou a probabilidade dele ser defeituoso e ser classificado como defeituoso. Enfim, fazendo essa continha, não vou me alongar na matemática e na álgebra, a gente chega que o parâmetro P
equivale a 0,35. E como isso aqui é uma binomial, porque ele diz que ele pede, vamos até reler aqui, a probabilidade da variável x, e a variável x é o número de carros classificados como defeituosos. Então, a gente vai montar essa expressão aqui, que é uma consequência da distribuição binomial. Lembra que a gente tinha P de x igual a K era igual a P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K vezes o binomial. Aqui é uma consequência direta. O valor de P é 0,35, que está aqui. 1 menos P, você faz essa continha de cabeça, dá 0,65. O 100 é o nosso N, dado pelo enunciado. E disso você monta a sua distribuição de probabilidades. Ou seja, se você atribuir um valor à sua variável aleatória, ela retorna a probabilidade de carros classificados como defeituosos para esse valor. Dando sequência, ele pede o valor esperado do nosso problema. O valor esperado é E de x igual a NP, aquela coisa que eu pedi para vocês anotarem no formulário para ser mais dinâmico. N é 100, o P é 0,35, em decorrência, o valor esperado é 35, ou seja, a média de carros classificados como defeituosos são 35 carros. Dando sequência, está aqui embaixo. Agora a gente vai trabalhar com um novo sistema de implementação, que é aquele terceiro parágrafo que ele demonstrou no exercício. Com o novo sistema de implementação, a gente tem essa árvore de probabilidades. O carro sem defeito, agora, a probabilidade dele não ter defeito é 0,9, e dado que ele não tem defeito, é 0,8 de ser classificado como bom, 0,2 como defeituoso. Em contrapartida, a probabilidade dele ser defeituoso é 0,1, e de ser classificado como bom é 0,15, e 0,85 como defeituoso. Então, o parâmetro P', eu até esqueci do linha aqui, deixa eu até botar para não confundir, é calculado do mesmo jeito. Vai ser aquele jogo de yes e us, a probabilidade de não ser defeituoso e ser classificado como defeituoso, ou a probabilidade dele ser defeituoso e ser classificado como defeituoso. Fazendo essa continha, eu chego que o P' é 0,265. Por consequência, o novo valor esperado é 26,5. Ou seja, com um novo sistema implementado, em média, 26 carros e meio são classificados como defeituosos. Ou seja, o sistema melhorou. E aí ele pede para a gente ver o quanto que a empresa deixou de gastar, e aí a gente faz uma interpretação, uma continha rápida, que se era R$1.000 por carro, então antes eu gastava uma média de 35 mil, agora eu gasto uma média de 26.500, fazendo essa diferença, a empresa, a montadora, reduziu as despesas em 8.500. Perceba que isso tudo é um problema, eu diria, prático. A gente poderia aplicar isso para os mais diversos tipos de situações, e a gente usou a distribuição binomial, porque é o caso de N ensaios de Bernoulli, ou seja, N ensaios de sucesso ou fracasso. Neste caso, carro defeituoso, classificado como defeituoso ou classificado como bom. Perceba que os contextos variam muito, mas a metodologia é a mesma para esse tipo de modelo. Bom, pelo visto não tem nenhuma dúvida por enquanto, então eu vou tocando aqui. Esse exercício 2 eu vou deixar para vocês darem uma lida, um exercício que também fala de binomial, e eu imagino que esteja bem explicado. Qualquer dúvida, você entre em contato com a gente, manda mensagem lá no nosso e-mail, no nosso site, Instagram, Facebook, enfim. Vou deixar para vocês lerem para a gente deixar mais dinâmico aqui. Dando sequência, a gente tem a próxima, e se eu não me engano, o último modelo discreto, que é a distribuição de Poisson. Poisson, o matemático francês que liderou esse estudo. E essa é relacionada com a contagem de ocorrências por evento. Então, por exemplo, quando a gente pensava em quantos sucessos eu vou ter até o primeiro quantos fracassos eu vou ter até o primeiro sucesso, desculpa, que era o caso da geométrica. Agora eu vou pensar em quantos fracassos. Eu vou pensar em quantidade, a parte quantitativa. E a nossa distribuição de probabilidade é dada agora
por essa expressão. Essa aqui, pelo menos, eu não conheço a demonstração. Envolve uma exponencial, um parâmetro lambda, enfim. Essa aqui é a cara da distribuição de Poisson. E dando ênfase para o que é a lambda. A lambda é sempre a taxa. Então, por exemplo, supondo que 1 em cada 10 componentes saem defeituosos, qual a probabilidade de 500 saírem defeituosos? Enfim, essa taxa indica, é sempre algo dado pelo enunciado, ou que você tira como uma propriedade ou outra, que você vai usar na sua distribuição. E o que eu quero dizer com que você tira como uma propriedade ou outra? É justamente da média e da variância. Tanto a média quanto a variância da distribuição de Poisson vale lambda. Então, se ele fala que a sua variável discreta, x, segue uma distribuição de Poisson, da média dela você já tira o lambda. Do lambda, você já pode determinar a sua distribuição de probabilidade. Deixa eu só ver aqui o chat aqui. Ah, tá. E ela tem uma propriedade, uma propriedade que pode ser estranha à primeira vista, mas não passa que a somatória de variáveis aleatórias que segue uma distribuição de Poisson é uma Poisson com um parâmetro lambda que equivale à somatória de lambdas. Ou seja, se eu tenho várias distribuições de Poisson, a lambda vale 1, outro lambda vale 2, outro vale 3, o lambda final vai ser a soma desses lambdas, para esse caso que a gente ia trabalhar com a somatória das variáveis. Bom, eu imagino que e é comum, essa distribuição esteja um pouco abstrata, então vamos fazer um exercício para ver se fica um pouco mais palatável. O exercício 3 diz assim: a taxa de ocorrência de atendimentos médicos em um pronto-socorro é de R atendimentos por hora. Beleza. A distribuição do número de atendimentos em um período de 0 a t é Poisson. Nota que o exercício deu para a gente qual é a distribuição que a variável segue. Um parâmetro lambda igual a 5R vezes t ao quadrado dividido por 2, sendo t em horas. A variável aleatória t maiúsculo é o instante que ocorre o primeiro atendimento a partir do instante O. Qual a probabilidade do evento t menor do que tzinho? Ou seja, o evento t menor do que tzinho é a probabilidade de que tenha ocorrido tzinho, até o instante tzinho, o primeiro crime. O primeiro crime não, desculpa, o primeiro atendimento médico. Esse exercício foi adaptado, então deve ser erro de digitação. Mas vamos seguir. Tzão menor que tzinho significa que até o instante tzinho já tenha ocorrido o primeiro atendimento. Nisso, e aí eu vou chamar atenção para outra coisa que é um macete que eu espero que vocês já estejam mais adaptados, é a questão da complementaridade. Ao invés de ver o todo, a gente vê aquilo que não é e tira do todo. Acho que essa coisa, perdão, ao invés de ver o que a gente quer, a gente vê o que a gente não quer e tira do todo. Essa é uma metodologia que, para um exercício ou outro, pode ser interessante, então é justamente o que a gente vai usar aqui. P de x igual a zero significa a probabilidade de não ocorrer nenhum atendimento médico, certo? Para resolver ele, eu substituo o K por zero, substituo na minha distribuição de probabilidades, que era E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K dividido por K fatorial. Substitui o K por zero e substitui lambda pelo valor que ele deu no enunciado, que é 5RT ao quadrado dividido por 2. Bom, se eu fizer essa continha, o zero fatorial vai para 1, isso aqui elevado a zero vai para 1, então vai sobrar E elevado a menos 5RT ao quadrado sobre 2. Isso é a probabilidade de não ocorrer nenhum atendimento médico em T segundos, em Tzinho segundos. Assim, a probabilidade de ocorrer um atendimento médico por um tempo maior do que 1 é 1 menos P de x igual a zero. Por quê? E aí, nesse caso, eu presto atenção. Estamos trabalhando com variáveis discretas. Então, se x é maior do que 1, então x não é zero. Ah, mas pode ser meio? Não, não pode, porque é variável discreta, são só números naturais. Números inteiros, se eu não me engano. Enfim, então a probabilidade de x ser maior do que 1 é 1 menos p de x igual a zero. Então, eu faço 1 menos
o valor que a gente encontrou na nossa última passagem, e a gente acha pelo complementar a resposta da questão. Repito, a distribuição de Poisson pode parecer muito chata, muito complicada, porque tem uma exponencial, tem um lambda, tem um fatorial, mas ela é muito... O enunciado dirige muito você. O enunciado geralmente dá uma pista para o lambda, ele te dá o valor de K, o valor que eu tenho que igualar a X, e aí é só uma aplicação de formulinha. Então, anota aí no seu formulário, revisa a nossa apostila depois, e qualquer dúvida, comenta aqui ou assista lá a nossa videoaula dedicada a isso, que a gente explica isso com mais calma, mais detalhadamente, enfim. O exercício 4 é outro exercício de Poisson, que também está explicado aqui detalhadamente. Eu vou deixar para vocês darem uma lida, caso seja de interesse, caso vocês sintam necessidade. Mas, em tese, é a mesma coisa. Dando uma olhada por cima, ele dá para a gente nosso lambda, que é 3 aqui, e aí ele faz uma série de perguntas que é só aplicação de fórmula realmente. Então, para exercícios de Poisson, é uma questão de interpretação e uma questão de formulário. Então, estejam preparados para esse tipo de desafio.